queria poder sentar? Não. Com muita satisfação, recebemos nosso Flávio Márcio, vamos ministrar essa palestra, esta noite, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor na noite desse dia, irmãos. Sou muito feliz com a oportunidade que me é concedida. Quero dizer que me sinto honrado, é para mim motivo de muita honra estar aqui com os irmãos, servindo aos irmãos pelo Ministério da Palavra. Irmão Francisco, irmão Anderson, nós somos irmãos em Cristo. Eu conheço o irmão Francisco de anos. O irmão Francisco me viu o cachorro dele na minha cara. Eu bebo um pouco, o Francisco conhece do tempo, que eu não era crente. Mas graças a Deus eu vim para o Evangelho, aceitou o Senhor Jesus, vamos para 29 anos. O irmão Francisco foi um homem que foi usado para me dar a direção do chamado de Deus na minha vida. Ele foi um instrumento de Deus. E hoje, se por mim, infinita misericórdia e graça, estou onde estou, faço o que faço, foi o empurrão, foi a direção, foi esse instrumento de Deus na minha vida, de quem eu sempre faço menção nas minhas pregações, nos meus testemunhos. Louvo a Deus pela vida do irmão. Que Deus honre a fé do pastor Francisco, honre a fé do irmão presbítero Anderson, de me convidar. Honre a minha fé de aceitar o convite. E honre a fé de vocês estarem aqui para ouvir da gente. Eu me fique, que Deus honre a nossa fé. Porque sempre é impossível agradar o nome do Senhor. Irmãos, eu vou dar o nome de seminário bereano para os estudos que nós vamos fazer aqui. Seminário, porque seminário é o local onde se semeia ideias. Bereano, lembre-se que os bereanos, em Atos dos Apóstolos, eles foram considerados pelo apóstolo mais nobres, porque eles confirmavam na palavra o que era ensinado. São chamados de rebeldes, de tudo que é coisa, A palavra do Senhor diz lá para Timóteo, Aqueles que mais piamente quiserem viver com Jesus são os que mais vão padecer aflições, tanto no meio evangélico, o santarrão, multidão saber de tudo, o santarrão, bonzão, porque a gente é fiel, é zeloso, a gente é criterioso, é chato, é crítico com a palavra, e às vezes as pessoas se incomodam com o nosso zelo pela palavra do Senhor. Então, apareceremos aflições pelo mundo, sim, mas infelizmente alguns irmãos se sentem incomodados, com aquilo que a gente está fazendo. Então, vou apelidar, de seminário bereano por causa disso. Quais são os propósitos? Edificar a igreja, Então, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: a gente está filmando ali, E depois eu vou conversar com o irmão Francisco, ele estou com umas ideias. Vou passar, ver se a gente coloca em prática, para nós aproveitarmos essa filmagem para os irmãos que não vieram. Mas vou criar uma situação para que os ausentes também sejam abençoados através desse estilo e os irmãos possam abençoar seus parentes, seus familiares, seus amigos. Eu estava dando aula aqui em Campo Grande, no Oiticica, e aí o pastor arrumou para eu dar aula lá em Seropédica. Lá em Seropédica já arrumaram para eu ir lá para o Palmeiras. Eu falei, não, para, pelo amor de Deus, não dá. Não tem como, não haja sapato, haja disposição, sou casado. O que eu fiz? Comecei a gravar e aí os vídeos dos estudos começaram a rolar, me convidaram para fazer uma revista de escola dominical. Eu falei, não, eu vou dar um material, vocês fazem. Então, o irmão foi passando para o outro áudio, vídeo, um foi convidando para cá, convidando, e eu comecei a ir, mas teve um momento que não dava mais, a distância está começando a ficar muito grande, eu não tenho carro, e tenho família, tenho que trabalhar, e não dava para atender todo mundo. Eu falei, não, vamos gravar, e os irmãos vão espalhando os estudos, vão passando, espalhando o vídeo, e aí a gente gravava o áudio também, fizemos um grupo de WhatsApp, então quem não via podia ouvir a aula pelo WhatsApp, indo para o trabalho, voltando do trabalho, na fila do banco. Então a gente disponibilizou todos os recursos possíveis para que todo mundo fosse edificado, para que não se perdesse essas oportunidades. Então essa é um dos propósitos. Então, uma das coisas que eu quero deixar para os irmãos é: não existe pergunta burra. Burrice é não perguntar, na minha opinião. Tá com a dúvida, tá com o irmão ali, porque não pergunta. Não sai com dúvida. Pergunta, já não canta, não entendi aquela parte. Não, a gente está aqui para servir aos irmãos. Se não tem uma dúvida, tire a dúvida. Não tem
medo de tirar dúvidas. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Quando estamos nos estudos, irmãos, pelo amor de Deus, não use os estudos como cavalo de batalha. A oprimir o irmão, pisar no irmão, a alfinetar o irmão, ferir o irmão que não vem ou que não entende o que você está passando a entender. Ok? E uma outra coisa também que eu sempre falo, né? Nas escolas dominicais que eu dei, os estudos, irmãos, são para nos tornar melhores para os outros e não melhor do que os outros. Verdade. O estudo é para me aperfeiçoar para o meu irmão, não para você fazer melhor do que o meu irmão. Aleluia. Isso é um problema dentro da igreja evangélica, né? Se você para prestar atenção nisso aqui, vai dar uma hora na cabeça dos irmãos. Nós estamos aqui para aprender a palavra, né? Eu falei isso em umas igrejas que eu passei, os irmãos falaram, irmão, o que é isso? Não, para e pensa. Dois crentes estão juntos um do lado do outro. Deus, por misericórdia, dá um dom para um de cura. Dá um dom. O que acontece? Na cabeça do crente que teve o dom, ele fez isso. Na cabeça de Deus, ele fez isso. O dom me tornou mais servo do meu irmão. 2 dons me tornam 2 vezes mais servo do meu irmão. 3 dons me tornam 3 vezes mais servo, mais mordomo, mais garçom do meu irmão. Mas na cabeça o cara vai se achar superior, não, é mais servo. Recebeu capacidade para servir ao seu irmão. Então meu dom vai fazer isso aqui com o meu irmão. Se aproxima de Deus, vai. Glória a Deus. Vai de Deus, alcança, pensa, alcança a vitória. O meu dom vai me ajudar a capacitar o meu irmão, ajudar o meu irmão a alcançar aquilo que ele está buscando em Deus. Então o estudo também é para isso, de capacitar a ajudar o seu irmão. Ok? Entendam isso, ok? Aí os irmãos falam assim, irmão, teologia apaga fogo. Pega, né? Já pensa logo, é que tá se papo com essa história, vai apagar o fogo, irmão, lamento dar essa triste notícia para os irmãos, mas realmente a teologia, o estudo da teologia apaga o fogo estranho na igreja. Apaga o fogo estranho na igreja. O fogo estranho é apagado. O conhecimento da Bíblia vai apagar o fogo estranho. Só o fogo de Deus, o puro, o santo, o divino vai poder queimar dentro da igreja. O fogo estranho vai ser apagado, porque o conhecimento vai apagar esse fogo estranho. Ok, irmãos? Estamos entendidos? Irmãos, eu vou pedir um voluntário aqui para me ajudar a distribuir algumas apostilas que eu fiz aqui. Aqui, distribui, por gentileza. Eu vou. Passa a finobreira aí. Irmão Francisco. Não, está com ele, está com ele, ele ficou. Aqui, mas entrega isso aqui para o irmão Francisco. Irmão Francisco, depois os irmãos lerem e ver se existe a possibilidade de repente de colocar numa parede ali. Depois os irmãos calma, leia, ver se existe a possibilidade de colocar no canto para manter, né? Os irmãos quando entrar não estiver fazendo nada, dá uma olhadinha, dá uma ajudazinha, ok? Então vocês estão aí diante de vocês com o plano, com meus propósitos para a edificação dos irmãos. O que a gente vai tentar passar para vocês? Aulas de hermenêutica. Uma ou duas. O que é hermenêutica, irmãos? A arte de interpretar os textos. Ok? Eu fui numa pregação certa-feira e o irmão estava pregando. E a mensagem que ele queria trazer é para que o crente agisse, saísse da sua zona de conforto, né? Se movesse. E ele escolheu o texto para fazer isso. E ele escolheu Gênesis, a criação. E ele falou, irmãos, Deus falou para a luz, haja, e a luz agiu. Eu falei, misericórdia. Ele falou para o céu, haja, e o céu agiu. Ele falou para as águas, haja. Então haja, irmão, você tem que agir. Eu falei, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu fui edificado. Eu fui abençoado. Entendi o que ele queria passar. Só que ele, infelizmente, deu um texto que não queria dizer nada do que ele estava pregando. E os irmãos olhavam para trás, olhavam para mim, eu falava assim, olha perfeito. Mas eu não ri não, porque eu também já fiz isso também. Quando eu cheguei no evangelho também, eu não sabia pregar, eu pegava o texto, eu passava a mensagem. Os irmãos entendiam o que eu queria falar. Mas muitas das vezes o texto que eu usei não queria dizer o que eu estava dizendo. Deus usou por misericórdia, pessoas foram abençoadas por misericórdia, mas o texto que eu usei não estava dizendo o que eu estava dizendo. Ok? Qual é a outra coisa que a gente vai procurar, sendo possível, ensinar os irmãos? A arte de
interpretar as palavras dos idiomas originais. Eu vou ensinar um macete amanhã, vou dar o pulo do gato para os irmãos, e os irmãos dali já vão saber como fazer, vão ter o material nas mãos, é só colocar em prática. Não é regra, é uma regrinha, respeitou a regrinha, não faz mais errado. Outra, tem aqui uma brincadeira que eu faço no número 3, chama-se hegenêutica e exegese. O que é isso? É a mistura de hermenêutica com exegese. Irmãos, o que é isso? Existem palavras que a gente vai mostrar que, dependendo do contexto, ela muda de sentido. Tem uma palavra que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar uma mesma palavra em 5 situações, e em cada situação ela tem um significado diferente. Então, muitas das vezes a gente vai escolher um texto para pregar, e a gente quer pregar, mas a palavra ali naquele contexto não quer dizer aquilo que a gente está pregando. A gente vai entender, os irmãos vão entender, não vai atrapalhar, vai, mas está equivocado. Então isso é para a gente aprender, até porque amanhã depois a gente vai falar com uma pessoa um pouco importante, ou a gente recebe uma visita de pessoas importantes, e uma boa apresentação, uma boa pregação, uma boa explicação da palavra, o respeitar o significado das palavras, ajuda muito na boa apresentação doutrinária da igreja. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas algumas pessoas pensam que tem a ver, isso que é importante. Tipo, no Antigo Testamento é tudo primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis de Israel, primeiro e segundo livro das crônicas dos reis de Judá. Não é a primeira crônica, é a primeiro crônica. Viu a palavra? A crônica está no feminino, mas é livro. É o primeiro livro das crônicas. Porque ele fala primeira crônica, não é? Primeiro livro. No Novo Testamento, carta. Primeira e segunda carta, primeira e segunda carta, primeira e segunda e terceira cartas, é feminino. Está lá, mas a gente, na hora, primeira, tudo bem, acontece, eu entendo e vamos que vamos. Mas, se você quiser ser um crente mais refinado, mais rebuscado, quiser ter uma apresentação individual melhor, é bom que a colocação se acompanhe a apresentação. Então, são dicas que a gente vai dar para ajudar você a entender isso. Se você for pegando esses detalhes, a sua leitura, o seu exaurir da palavra, a cura, a libertação, a edificação, a santificação, será melhor aproveitada. Depois vou procurar passar para os irmãos o que é a teologia sistemática e sobre as dispensações. Uma teologia sistemática é como se a gente pegasse todos os assuntos mais importantes da Bíblia e colocasse eles em ordem. Então a gente vai apresentar essa ordem para vocês terem uma ideia, a gente vai dar um material e vocês vão saber. Qual a minha ideia? É que vocês comprem um livro, que é a teologia sistemática, e estudem. Porque os assuntos mais importantes, quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dividido em duas partes, pneumatologia e paracletologia. O que tem a doutrina do Senhor Jesus? Soteriologia, a volta do Senhor Jesus Cristo, e tem uma série de coisas. Então a gente tem alguns estudos que ajudam a gente a entender a Bíblia. A teologia sistemática é como se a gente conseguisse ver a Bíblia toda numa tacada só, numa passada de outra, a gente conseguisse ver todos os assuntos mais importantes da Bíblia de uma vez só. Então é bom que essa ferramenta te ajuda a usar essa ferramenta. A teologia sistemática te ajuda a usar essa ferramenta. E a prioridade não é já tem a palavra da verdade. Mas a Bíblia diz o quê? Procura, busca, inverte, seja diligente, seja criterioso, busque, abra mão, golpeie, porfie, por apresentar-se a Deus aprovado. Como? Com um obreiro que não tem de escrever, não é porque sabe manejar bem a palavra da verdade. A palavra bem ali é saber a diferença entre lei e graça, entre texto narrativo e prescritivo. Vocês vão ver que contar um testemunho. Mudei da igreja. A primeira igreja que eu fui depois que eu saí do Monte Hermon. Cheguei, sentei no último banco. Já era professor, tinha sido professor por 3 anos.
até que as irmãs estão dando escola dominical, tá? Daqui a pouco o irmão falou um negócio lá na frente, aí o pastor levantei a mão, a revista está equivocada, os irmãos estão interpretando muito errado. Não, porque todo mundo olhou para trás, né? E eu falei, agora vai buscar. Não é bem assim, Cristo, né? Não, porque a Cassiane canta, porque a Laurete canta, porque a Rosa Nascimento canta, porque não sei que todo mundo canta, mas todo mundo está cantando errado. Aí, todo mundo ficou olhando sério. Eu falei, posso provar? Olha, todo mundo lá. Não, aí comecei a prover, ficou todo mundo olhando para a revista, olhando para a Bíblia, olhando para o professor. 2 semanas depois, o pastor presidente me chamou, irmão, assume a escola dominical. O professor não quer mais dar aula com você, não. O professor não quer mais dar aula com você no banco, não. Eu não estou fazendo nada, só estou olhando. Não, o professor falou que não dá mais aula, não. Eu fiquei professor dessas lá por 4 anos e 8 meses. Mas, irmão, você equivocou, eu só consertei, irmão, não é bem assim. Mas a Mauriette canta, a Cassiane canta, a Cassiane é disco de ouro, a Cassiane não é teu, irmão. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Lâmpada para o meu caminho é a palavra, não é louvor, não é hino. Não é louvor, não é hino. É Bíblia. Se o louvor está indo para a Bíblia, tem. Se não está indo para a Bíblia, eu vou ficar para a palavra. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, Bíblia. A glória desta última casa será maior que a da primeira. O louvor, a glória da segunda casa limitou a ação de Deus na sua vida. Porque na Bíblia é a glória da última casa. Tu cai e tu levanta, tu cai e tu levanta. Enquanto tu quiser levantar, Deus está na tua vida, está te ajudando. Então a glória desta última casa, seja ela 11ª, 12ª, a 20ª, a 30ª, que é a glória, Deus está lá para te botar em pé. Agora se for só 2, a glória da segunda palavra. E se cair a 3ª vez? Não tem mais apoio de Deus. Está vendo? Como é que é isso? A minha Bíblia está falando. A Bíblia está explicando, irmão. A glória da última é porque há sempre misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova todo dia. Agora se só for 2. Quantas vezes a gente caiu desde cacetões de luz? Quantas lâmpadas a gente fez? Se fosse só 2, a gente estava no inferno, irmão. Se fosse só 2, a gente estava no inferno, irmão. Mas eu não vou perder. Todo mundo canta, bonito, tá mais da minha mente. Não, é agora da última. Porque eu sei o que a palavra quer dizer. Tá entendendo? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é isso, é trazer alguns ensinamentos para ajudar os irmãos. A interpretação, irmão, presta atenção numa coisa. Uma certa feita, comecei a estudar, e comecei a inchar, né? Paulo fala, fugir da falsamente chamada ciência, porque a ciência incha, mas o amor edifica. E eu comecei a inchar. Aí Jesus, vou furar esse balão. Eu estava na igreja, né? Um dia foi um irmão pregar na igreja. Eu, comeu 10. Mano, Deus me marcou aquele dia. Não, Deus me encontrou aquele dia. Nunca mais. Eu já chego assim, fala que teu servo ouve. Só fala que teu servo ouve. Amém, eu creio, é assim. Bom, mas eu naquele dia eu estava muito amor. Não ficou estranho. Deus me encontrou, me enquadrou num canto. Irmão, não tinha um ventilador ligado. A minha cara queimava na sobrancelha. E meu braço, olha, meu Deus do céu. E aquela pressão. E o vento sofrendava quando eu estava. E o calor inventando. Eu não dou como é que vento e calor. O que é isso? Um ventilador ligado. E o sol tratando comigo. E eu parei dessa soberba, dessa altivez, né? Tá errado, não, né? Vamos corrigir. O irmão teve a boa vontade, o irmão teve a boa intenção. Vamos aproveitar a pregação, vamos entender o que Deus quis falar do irmão. E se puder falar, irmão, mais para a esquerda, mais para a direita, tudo bem. Se não der, continua orando pela vida do irmão. Irmão, bibliologia, está aí na sua frente. O que é bibliologia? O estudo da história da construção da Bíblia Sagrada. Irmãos, quando a gente vai para. Eu fui segurança, eles pegam um revólver e põem na nossa mão e falam assim: se você não souber usar esse troço, ou você vai matar alguém, ou você vai morrer com esse troço. Eles não matam. Ou você aprende a mexer, ou você vai matar ou vai morrer. Se você matar, perdeu o réu primário, vai ficar passar o resto da vida na cadeia. Se você morrer, perdeu, não leva assim de novo. Então, fazer maior terror. Fazer maior terror. Eles engatilhavam a arma, botavam a munição dentro e jogavam. Meu Deus, a gente pulava, todo mundo vai disparar, a arma disparava. Porque a gente aprendeu porque a arma não quer não dispara. A arma dispara no filme, mas na vida real não dispara. E aí ele mostrou
no altar. Então a mesma coisa aqui, meu irmão. Quanto mais a gente conhecer essa ferramenta de trabalho, mais vamos produzir para Deus. Mais vamos esvaziar o inferno, mais vamos descer o céu. Quanto mais entendemos como funciona, como ela é, para que ela serve, como manejá-la, melhor instrumentos e ferramentas seremos para o nosso Deus. E Paulo fala para Timóteo, não se embaraça com as coisas dessa vida, procura agradar aquele que já estou para o seu exército, para o seu ministro. Então, uma das formas de agradar a Deus é manejando bem a palavra da verdade. Então, o que a gente está tentando passar para os irmãos é essas informações que vão ajudar os irmãos. Eclesiologia, história da igreja, estudo da história da igreja. Irmãos, eu amo reler a história da igreja. Irmãos, uma das coisas que acontece quando a gente lê a história da igreja, sabe o que é? Quando a gente olha para a vida daqueles homens que foram antes da gente, a gente tem que falar assim, tem vergonha. Rapaz, aquilo lá que é crente. Rapaz, aquilo lá que olha, rapaz, a gente começa a ler a história desses homens, dessas mulheres que vieram pavimentando a igreja para estarmos onde estamos, e a gente olha assim, meu Deus, a gente não fez nada. A gente não fez nada. A gente se olha, se esmera assim, meu Deus, como a gente comprou agora um livro, o irmão André, o contrabandista de Deus, uma hora já leu 2 vezes e chora. Cláudia, a gente não é crente não, mano. Não é possível. A gente não é crente. A gente leu uma biografia do outro homem aí, o homem pegava, quando ele começava a botar sangue pelo nariz, pela boca, os irmãos pegavam ele, amarravam ele, botavam ele no navio, mandavam ele para o outro lado do continente para ele ficar no hospital e falava assim, só volta daqui 1 mês. E o homem pregava até quase morrer. Pregava, ensinava, evangelizava, estava ali, quando o corpo dele estava já botando sangue pelo nariz, pelo ouvido, o pessoal amarrava ele, vai embora, vai morrer. E o irmão foi até o final. Foi fiel até o final, combateu o bom combate, concluiu a carreira e guardou a fé. Então, a história da igreja é para nos motivar, para nós sabermos que a gente não está sozinho, né? E que existem homens, a grande número de testemunhos de pessoas que vieram antes da gente, que a gente precisa olhar para a vida deles e se motivar, e sair da nossa zona de conforto, né? E apologética, defesa da fé. Paulo fala, eu fui posto por defesa da fé, para a defesa da fé. Bom, a Bíblia não precisa ser defendida, né? Mas você precisa defender a palavra do Senhor. Porque quando alguém me fala besteira, tem nada a ver não, tá? Não, não é assim não. Tem. Ah, eu também tenho tudo isso não. Olha. Entendeu? Então a gente tem que saber defender a nossa fé. Né? Então Judas escreveu falando sobre isso. Né? Combater e pelejar pela vossa santíssima fé. Então esse estudo é para nos ajudar a defender a nossa fé. E bibliologia hermenêutica dos livros da Bíblia. Isso é chato. É chato, mas é super importante. Por quê? Vou pegar o livro de Mateus, olha só como é que é importante. Dá uma palhinha, a gente já vai entrar já. Mateus escreveu, e a forma que Mateus escrevia era reino dos céus. Lucas escreveu a mesma coisa e falava reino de Deus. Então por que um fala reino de Deus e outro fala reino dos céus? Lucas escreveu para uma pessoa, um gentio. E ele, por ser gentio também, usava o nome de Deus sem preocupação, falava de Deus. Mateus estava escrevendo para judeus. E se os judeus lessem reino de Deus, aí blasfema, tomando o nome do sonho vão. Então ele teve que ter uma estratégia. Então ele fala reino dos céus. E Lucas estava falando de Deus, nos não errados. É que o povo, o alvo na carta, tinha que escutar a coisa da forma correta, senão o coração fechava. Então Mateus escreveu para quê? Para os judeus. Por isso que o livro de Mateus é do jeito que é. A gente entende, Marcos não falou tanto de lei, mas Mateus fala porque Mateus está escrevendo para os judeus, tem que explicar porque Jesus veio, porque Jesus se cumpriu a palavra na vida de Jesus, porque ele está falando com os judeus. Então quando você sabe, conhece a história do livro, fica mais fácil de ler e entender porque aquilo está dentro daquele livro. Falta o quê? Fazer a aplicação pessoal na sua vida. O que Deus quer falar? Em que área essa passagem da Bíblia quer trabalhar na minha vida? É pura, é na minha família, no meu casamento? Onde é que eu aplico essa palavra? Já entendi o que Deus quer falar, já entendi porque está escrito isso. Aí falta a revelação do Espírito para fazer a aplicação da
daquela palavra escrita há mais de 2000 anos no meu dia a dia, na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha ida, na minha volta, na minha conduta. Mas aí, a gente só vai fazer essa aplicação correta, bem feita, se a gente souber o que está escrito e por que está escrito. A bibliologia, então ela vai falar assim: quem escreveu, de onde escreveu, para onde escreveu, por que escreveu, o que escreveu, né? A gente vai procurar saber isso tudo: quem foi, de onde foi, quando foi, por que foi, para quem foi, por quanto tempo foi essa palavra, né? Então, quando a gente descobre tudo isso, a gente começa a fazer o melhor uso da palavra de Deus. Atrás da sua folha está assim: cremos, ou no que deveríamos crer? O que é isso aí, irmão? Você vai ler em casa. Isso daí é a nossa confissão de fé, é o nosso credo, é o credo protestante, é o credo pentecostal. No que o crente protestante pentecostal deve crer? Aí está dizendo aqui. Então isso aqui é algo pessoal. Você tem que saber disso aqui. Você tem que saber no que você se meteu, ok? Então isso é para você estudar em casa, para você ter isso em mente. Esse é a nossa ata, tem um nome mais específico, nossa confissão. Nossa confissão de fé é baseada nisso. Então vamos lá para a terceira página. Está escrito assim: show da língua portuguesa. Não pode, porque você vai dar essa aula. Antes da gente ler, vamos ler a Bíblia? Vamos lá? João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Vou explicar porque a gente vai começar com essa aulinha aqui hoje, usando a Bíblia. Eu tenho que justificar. Aula de teologia, aula de palavra, aula de Bíblia, aula para entender a Bíblia, aula para aprender a Bíblia, aula para saber manejar bem a palavra do Senhor, para poder apresentar-se a Deus aprovado, como ovelha que não tem que se envergonhar. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Aí você está vendo o quê? Nicodemos, uma pessoa importante, um dos príncipes, né, um nome importante dentro da Sinédrio lá, vai ter com o Senhor Jesus Cristo de noite. Né? Nós devemos conhecer essa passagem que foi salteada. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe é um líder, é um cabeça, é um chefe de família, um chefe importante. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Essa palavra aqui no original é a melhor tradução é aquele que não receber de Deus uma revelação, um esclarecimento. Nascer do alto, aquilo seria nascer do alto. Se receber de Deus, ser revelado por Deus, ter os olhos abertos por Deus, não pode ver o reino. O que o Senhor Jesus Cristo está falando para Nicodemos? Você só está vendo que eu sou mestre, só está reconhecendo Deus na minha vida, porque Deus abriu os seus olhos. O original está isso, dual. Ok? Aí você fala assim: não tem algum paralelo? Tem. Pedro, discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Um diz que você é outro diz que você é Elias, alguns até te chamam de Jeremias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou na palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus falou para quê? Desce a bola, porque não foi você que chegou a essa conclusão, foi meu Pai que está no céu que te deu essa revelação. Você só chegou a essa revelação porque ela veio do alto. A mesma coisa, a mesma palavra no original é usada aqui para Nicodemos. Você só está reconhecendo que eu sou de Deus, porque Deus está te revelando. Aí disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse é o questionamento de quem? De Nicodemos. Vai para o versículo 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Vá agora para o versículo 10. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? E vamos para o 12 e termina aqui. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes,
como quereis se vos falar das celestiais? A didática do Senhor Jesus Cristo aqui é o seguinte: eu vou começar explicando de coisas simples para as mais complexas. Vou começar falando de coisas naturais, parábolas, sementes, sementeira, animais, colheita e plantio, para depois entrar nas espirituais, nas transcendentais, nas coisas de Deus. Aí o cara não está falando assim, pô, não estou entendendo o que você está falando. Ele, se você não está entendendo disso que é natural, eu não tenho como entrar com você no espiritual. Se você não está entendendo o que eu estou falando no natural, vai ficar complicado eu entrar com você no espiritual. Eclesiastes de Salomão, capítulo 7, versículo 27, o pregador Salomão fala assim: venham comigo e juntos comparemos uma coisa com a outra para conhecer a causa e formar uma opinião, chegar a uma conclusão, alcançar razão, a explicação do ser, do porquê, do para quê. Então o pregador, Eclesiastes Salomão, ele convida os seus ouvintes a junto com ele, vamos estudar para procurar saber porquê, para quê, para sairmos daqui com uma conclusão, chegarmos a um entendimento. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, lá, 6, 7, 8, ele fala: olha, quando eu vim ter com vocês, eu vim falar com vocês, né? 1 Coríntios 2, 4 a 6 e o 13. Eu não vim falar segundo a sabedoria humana, segundo o conhecimento humano, para que a fé de vocês não se apoie no conhecimento humano, mas na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Mas Paulo tinha que conversar, tinha que falar, tinha que explicar, mas ele queria que as pessoas tivessem a sua fé na palavra e não no entendimento, na maneira como Paulo estava falando. Pense nisso: o dedo está apontando para a lua. Quem é mais importante, o dedo ou a lua? A lua. Mas o crente fica assim: dedo, tem cutícula, é dedo, é um dedo. E aí, olha para a lua, a lua. Então o conhecimento é só o dedo apontando para a lua, para a glória de Deus, para a majestade do Senhor, para a Shekinah do Senhor, para a santidade do Senhor. Mas tem crente que fica, rapaz, o dedo da mão direita. Meu Deus! Não, presta atenção. Peraí, lá, deixa eu estar puxando rápido. Irmão, nós estamos congregando numa igreja batista tradicional. E esse irmão que está falando com vocês está numa igreja batista. E não sei porque, na verdade, eu sou professor de escola dominical lá. O irmão me conhece, eu não sou muito certo da cabeça, né? E eu sou pregador lá, irmão. Eu não sei como é. Eles me deixam pregar lá, irmão. Me deixam. Graças a Deus eu caí na graça do povo lá, ganhei. Eles me chamam de metralhadora de Jeová. Olha só o apelido. Olha o pastor metralhadora de Jeová. Olha, eu passo, pastor, quando vai pregar? Eu digo, pastor, vai pregar. Eu vou de batista. O jovem que vai pregar. Trazer uma caneca para Deus só pregar. Eu falo, Jesus, não vai. Aí, não dá nada, fala, prega, respeita, que eles não creem nas coisas que nós cremos, eles não têm as experiências que nós temos, então a gente respeita, mas pregar a palavra, a gente prega mesmo. Preguei uma santa ceia lá, preguei 2 santas ceias. Meu irmão, passei para o pastor ficou assim. E os irmãos para pegar ceia. Rapaz, preguei 2 santas ceias, não sei como preguei a segunda. Primeiro já quebrei, nunca mais eu pego nessa igreja. Consegui pegar eu vou toda a santa ceia. Primeira santa ceia desse ano, janeiro, primeira pregação do ano, santa ceia que botaram. Eu falei, vocês estão querendo. Vocês sabem que eu não sou muito certo. Primeira pregação do ano, santa ceia. E eu, irmão, vai, Deus é contigo, vai ter um momento. Irmão, ficou, não, tempo fechou. Mas a gente tem que respeitar. Eles não creem nas coisas que a gente crê. Eles não têm a experiência que a gente tem. Mas a palavra é pregada. A palavra é pregada. Costume deles. Assim diz a palavra do Senhor. Aí fica aí. 5 versículos para cima, 5 versículos para baixo. Aí eu pregando.
Diz o Senhor da palavra, a palavra do Senhor diz o Senhor da palavra, a palavra do Senhor diz. Às vezes o pastor fala, rapaz, mas tu prega tudo da Bíblia. Eu falei, pra quê? Pra pegar só tudo do versículo? Tu prega a Bíblia toda, não é? Tu prega a Bíblia toda? Ei, fica, rapaz, mas pelo amor de Deus, tu prega tudo, mas não é? Paulo disse, enquanto eu estive convosco, não vos deixei de entregar todo o conselho de Deus. A partir de agora, o sangue de vocês não é mais problema meu. Não vou ficar escolhendo. Não, a palavra, vai de jeito, Apocalipse. Ele não pega ali, ele fica ali. Aí não vai pra lá nem pra cá, fica ali. Aí eu ando, aí eu faço gesto e falo. Fazendo, não, porque aí, né? Porque Jesus, né? Porque Deus, né? Eu ando e a câmera fica perseguindo. Aí eu olho, a câmera vai pra lá, olha a câmera. A menina da Libras fica assim doida, ela olha pra ela e fala assim, ó. Aí eu faço ali, não vou respirar, que estou atrapalhando a Libras. Ela vem uma água, os irmãos começam a rir. Vambora de novo? Ela, bora. E eu pregando, e as Libras querendo se criar no banho. E fica um negócio complicado, irmão. Porque a palavra tem que ser pregada, irmão. A palavra toda tem que ser pregada. Então, Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo então faz o seguinte: Nicodemos, eu preciso que você entenda as coisas naturais para te colocar nas coisas espirituais. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13 fala assim: e nós que temos a mente de Cristo comparamos as coisas espirituais com as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu quero falar disso com ele lá, irmão. João 6,63. As palavras que nos pregam são de espírito e vida. Tem que ser discernida espiritualmente. O que eles fazem? O autor tal, já pregou. Falei cisterna rota. Graças a Deus pegou. Todo mundo está pregando sobre cisterna rota. Vontade de todo mundo. Que ficava, não, porque o livro tal, o autor tal fala. Prega a palavra, miserável. Não, porque o autor no livro tal cita. Aí a pregação de meia hora, uns 20 minutos é só pregar, só o autor. É só o autor. Vou pregar, tá? Não pode a pregação, deixa comigo. Cisterna rota, que não pode reter água pura. E preguei, graças a Deus, o pastor pegou, todo mundo pegou e diminuiu. Negócio de citação diminuiu. É mais agora da barriga. Mas antigamente era porque o livro do autor fulano de tal. Todo estava em casa, prega a palavra de Deus, pelo amor de Deus, irmão. Prega a palavra que liberta para o. Eu estou lá insistindo com ele. Graças a Deus, escalado no dia 22. 22 me deixaram pregar de novo. Não sei se está até a última, já vai para 2 anos pregando lá. A palavra do Senhor no meio deles. Lição da escola dominical desse ano. Quase que entreguei a escola dominical. A lição: o Espírito Santo em nós. Está dando certo a escola? Não, debate, o pau quebra, eu não, está na palavra, mas eu não entendo você está na palavra, mas eu não tenho você está na palavra. Mas graças a Deus no final dessa aula, agora ficou todo mundo eu acho que a gente tem que rever nossos conceitos também, rapaz. Está conversando. Está acontecendo. Outro dia um pastor lá falando isso. O pastor estava pregando sobre Jesus, o Espírito Santo, o amigo do noivo. Não, ele começou a pregar, foi se envolvendo, chamou o Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor já envolvido, o irmão está lá, daqui a pouco ele deu uma rachada no Ministério. Ih, pastor endoidou. Aí a igreja, eu falei, o partido começou a sacudir, todo mundo levantando. Aí o pastor chamou, o pastor, aí ele, pastor, o que eu faço? O pastor também não sei, está gravado. O que eu faço? Eu não sei, continua. Aí eu falei para ele, não, ninguém está escandalhando na igreja batista, olha aí, ele está escandalhando na igreja batista, mano. Ele também é do residente também, né? Gosta também, né? De vez em quando ela começa a louvar, começa a se ligar, começa a falar, oh Jesus, aleluia. Ela abre o olho. E aí como vai se ligando lá. Uma coisa, a glória de Deus, estou vendo os irmãos, eu vejo tudo derramado, tudo todo largado. Mas Jesus, de vergonha.
Mas uma coisa que está uma coisa para nossa, para a glória de Deus. Está cheio de assembleia lá. Muita assembleia. Que se diz assim, chegou, se me encontrou, eu vim na assembleia, eu pensei primeira festividade da igreja, como no sítio. Os assembleias tudo de cueca de solitário. E eu de calça, de camisa, e minha esposa de vestidão. As irmãs tudo de maiôzão, de calção, de criança. E os irmãos olhavam pra gente, a gente olhava. E eu falei, rapaz, eu fui meter. Ano passado, fomos com o sítio lá em Barra de Guaratiba. Os irmãos, bum. Mãe Dani, eu, e aí, tudo bem. Os irmãos lá, tudo de cuecão, barriga, tudo lá de fora. As irmãs, tudo esculturado, para Jesus, né? E aí, minha Dani, no ataque. Irmãos, eu estou lá há 2 anos. Toda vez que eu vou para o culto à noite, eu vou de gravatinha, social, bonitinho. Aí os irmãos da Assembleia, camiseta, bermuda, chinelo. Aí, irmã, olha para eles ali, para uma paz do Senhor. Se corromperam, né? Se entregaram. Pastor, fica, os irmãos ficam me olhando assim, vai com os eventos assim. À vontade, eu chego lá, eu sou andalhão de couro, minha calça social. E aí, irmão, na paz, irmão, olha assim, rapaz, o cara não vem do nosso lado. Eu sou um peteco, meu irmão, estou contentando por Deus, eu sou um peteco, eu sei que eu tenho crido, eu sei que eu aprendi do Senhor. Não, 2 anos, irmão, quem entrou lá já virou, eu tenho a presbítero em paz, Irmão, guarda seu coração. Uma doutrina fraca não resiste a uma forte tentação. Bíblia Sagrada diz que a minha espada do Espírito, ela perdeu o fio, ela não pode me defender na batalha. A palavra do Senhor. O escudo da fé, a fé vem pelo ouvir e pela palavra. Quanto mais eu creio na palavra, mais grosso é o meu escudo e mais resistente ele é aos dardos inflamados que Satanás contra a minha vida. Glória a Deus. Eu falo lá na igreja, engrossa o escudo da fé de vocês, afie a espada do Espírito de vocês. As irmãos ficam olhando assim, no linguajar, parece nem estranho falar isso mesmo. Ele fica assim, o que esse cara está falando? Né? E a gente tem pregado e ensinado. Então, irmãos, show de língua portuguesa, vamos ganhar. Depois os irmãos, a gente abre para os irmãos que quiserem fazer algum tipo de pergunta a respeito do que a gente vai fazer. E 8h30, tá? Olha só o que essa carta, esse estudo vai mostrar para a gente. Show de língua portuguesa. Um homem rico estava mal, muito mal, agonizando. Pediu papel e caneta e escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ele morreu antes de fazer a pontuação. A quem ele deixou a fortuna? Eram 4 concorrentes. A importância da interpretação do texto. A irmã, que era irmã, pegou a carta e falou assim: eu vou botar o ponto onde eu quero. Eu vou fazer a minha interpretação da carta do meu irmão. E ela escreveu dessa forma, pontuou dessa forma: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Ponto. Jamais será paga a conta do padeiro. Ponto. Nada dou aos pobres. Ela puxou a fortuna toda para ela. Ela interpretou o texto da forma dela, da maneira dela, do jeito dela, segundo as concupiscências dela. Mas o sobrinho era sangue, era parente. Peraí, eu também quero meter o bedelho nessa interpretação aí, eu vou botar o ponto do meu jeito. Deixa meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro já tinha dívida, estava devendo, tem que pegar o dinheiro dele, né? Tem que pegar o dele de volta, ué. Né? O cara devia o padeiro, o padeiro, não, deixa eu botar o meu ponto, a minha ponta
o pobre vai, não, peraí, me botou no rolo, meu nome está no rolo, aí eu vou meter esse negócio, ninguém mandou falar de mim, ninguém mandou levantar meu nome, aí eu também quero ter direito de réplica. Mencionar meu nome, eu quero réplica. Ele pegou a carta, vou pontuar do meu jeito. Olha como é que o pobre pontuou. Os escravizados da cidade que andavam por ali fez a seguinte interpretação: deixe meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. A gente faz isso com a Bíblia. E a gente nem sente, nem percebe. A gente faz isso, não percebe. Está lá, está escrito. Já viram aquele teste de um copo com água pela metade? Pega 4 pessoas. O copo está em cima da mesa pela metade, aí chega. O que vocês estão vendo? Aí o pessimista. Ó vida, ó céu. O copo já está quase vazio. Poxa vida. O otimista, que nada, rapaz, está quase cheio. Aí chega um engenheiro, um arquiteto, está sobrando muito espaço nesse copo, tem que cortar ali um dedo em cima da água, porque está sobrando, está havendo desperdício de espaço. Cada um, segundo o seu estado de espírito, ou segundo a sua necessidade, dá a sua interpretação do que está vendo. Mas quem é que sabe realmente por que aquele copo está ali? Quem colocou ele com a intenção de saber o que estava no coração dos homens. Quem é que sabe a interpretação correta? O que inspirou? Espírito Santo. Ele sabe a verdadeira real interpretação. Só que ele nos deixou a Bíblia com as suas pontuações, os seus contextos, os seus textos, para nos ajudar a entender. E ele vai fazer a aplicação na nossa vida. Existe um texto na Bíblia, uma passagem na Bíblia, que eu consigo fazer 7 aplicações diferentes dele, sem distorcer ele. Consigo levar ele para 7 lugares, 7 áreas da minha vida, e ele continua sendo ele, sem desfazer, sem distorcer, sem deturpar, e Deus me rebenta em todo quanto é lugar que eu aplico ele. E tem gente que pega ele, pum, outro dia uma passista de escola de samba. E aí, está animada para a apuração do doador? E o que te anima para a apuração? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assista. Aí era a bateria. A outra foi entrar no BBB. E aí está animada para entrar, não, eu sei que eu vou ser escolhida. Mas no que você se baseia? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao mundo usando o texto bíblico fora do contexto, é claro, não quer dizer nada disso, mas eles não sabem interpretar a Bíblia, eles usaram ao favor deles. Então, isso que eu estou deixando para vocês aqui é para vocês verem que nós também fazemos isso. Moral da história: a vida vem com um texto corrido e pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras, porém, somos nós que fazemos a sua pontuação. E isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu aprendi logo no início da minha caminhada: nunca ponha ponto de interrogação aonde Deus pôs ponto final. É rebeldia, é rebelião. Paulo ficou insistindo, minha graça te basta. Moisés, não vai entrar na terra prometida. Jeremias, não ora para esse povo, não vou te ouvir. Não resiste. Não é coisa você vai parar de recalcitar com os não resiste. Então, Deus pôs ponto final. O não de Deus é uma bênção. Porque o não de Deus não me priva da satisfação, ele me poupa da decepção. O não de Deus é uma bênção. Porque ele não me priva do prazer, ele me poupa de sofrer. Não de Deus é uma bênção. Não de Deus é uma bênção. Só dele se dirigir a mim, me dar satisfação, dizer não, já às vezes o filho não me dá satisfação, Deus não dá satisfação. Não, Luciano, tenho esse negócio para ti, não é tempo agora não. Deus às vezes nos dá satisfação, né? Fala, minha irmã. Eu recebi um não de Deus, porque eu queria tanto aquela coisa, só que não veio. Para mim poderia até se decepcionar com a Deus, porque se criasse para mim, eu ia sofrer mesmo.
Exatamente, e é aquele negócio, quando a gente conhece Deus e sabe que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é boa para ele que dá, é boa para nós que recebemos ela, é agradável para ele dar e é agradável para nós obedecermos, ok? A gente fica tranquilo, pensa, a vontade de Deus é boa também, é boa, mas a gente fica pensando que os outros vão pensar. A gente fica pensando, não, mas tem que não pensar de mim, não. O importante é o que Deus pensa de mim. O importante é o que Deus pensa de mim. Irmão, na folha de trás, ainda falando sobre vírgula. Número 1, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Irmão, quando eu posso ir aí para onde você está? Não! Espere. Irmão, Cláudio, o que eu faço? Eu fico ou vou? Não espere, vem logo, não espere, vem logo. A vírgula mudou totalmente. As palavras são as mesmas, mas a vírgula mudou o sentido. A vírgula mudou o sentido. Embaixo, ela pode subir com o seu dinheiro. Se ela for para direita, ela aumenta. De 23,44 centavos, eu vou para 234. Se ela vai para a esquerda, ela me deixa tudo. Ela pode me enriquecer ou me empobrecer. Pode trazer lucro ou prejuízo. Pode trazer problema ou solução. Uma vírgula, vai arrebentar para a minha vida. Número 3, ela pode criar heróis. A vírgula. Irmão Cláudio, estamos com esse problema aqui. Quem poderá nos socorrer? Já por colorado? Não. Isso só ele resolve. Isso só. Isso aqui só. Ele resolve. Qualquer um pode. Agora, isso só ele resolve. Só uma pessoa. Eu apontei, eu fulminei. Isso aí, ele resolve. Isso aí, só ele resolve. É que muda, irmão. E a gente faz isso com a Bíblia. Ela pode ser a solução. E aí, como é que foi a reunião? Foi, pensa, irmão, vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Do pessimista para o otimista, só moveu a vírgula para lá, moveu a vírgula para cá. E a gente faz isso com a Bíblia. A vírgula muda a opinião. Eu queria dar minha opinião. Não queremos saber. Mas eu queria dar minha opinião. Não queremos saber. Eu não queria dar minha opinião. Não queremos saber. Mudou. A entonação mudou. Botou uma vírgula ali, mudou o sentido da frase. É a mesma frase, mas ela, por causa da vírgula, ela muda o sentido. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Passa a espada. Não! Tenha clemência. A mesma frase, mas a vírgula mudou. Um falou, passa a espada. Um falou, não passa a espada não, tem misericórdia. É a mesma frase. A vírgula pode condenar ou salvar uma pessoa, né? Uma vírgula muda tudo. Então a Associação Brasileira, né, de Imprensa está 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Detalhes adicionais. Isso aqui é. Se um homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Aí o homem põe a vírgula, né? A mulher põe a vírgula. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, vírgula, andaria de 4 à sua procura. É uma vírgula. Agora, se o homem colocou, depois me diz onde é o enterro, tá? Me diz quando vai ser o enterro. Colocou a vírgula depois do tem. Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher daria de 4 à sua procura. A vírgula mudou o valor para o homem e para a mulher. É a mesma frase, irmãos. É a mesma frase, irmãos. E às vezes a gente faz isso com a palavra de Deus. Então, nosso desejo aqui em trazer esse estudo para vocês meditarem. A gente vai ter a intenção de gravar, colocar à disposição dos irmãos
estarem vendo de novo, ver com o marido que não veio hoje, ver com o filho, ver com o sobrinho, né? Eu tive uma experiência muito gloriosa. Em 2010 eu fiz um DVD de estudo sobre um tema muito complicado da palavra. Eu fiz uma exegese, uma hermenêutica, e expliquei aquele texto, dei para alguns pastores, alguns amigos meus, e espalhei para algumas pessoas maduras aquele DVD com aquele estudo. Isso em 2010. Em 2012, uma pessoa aqui da Salvinha me ligou, uma pessoa do três, irmão Cláudio, entra na internet e vê esse vídeo, as pessoas me sinalizando. Eu falei, fui lá, entrei para ver o vídeo. Um pastor grande, top, aí, conferencista internacional, estava pregando a respeito do estudo que eu botei no DVD. Aí eu falei assim, lascou, alguém já viu, e se eu falei alguma besteira, né, camarada, total, né, eu falei, agora, sentei, pedi a Deus misericórdia, e graças a Deus, eu não errei nas colocações, nas interpretações, só que ele acrescentou, tinha mais estudo, né, ele acrescentou mais informações do que eu fui bem básico. Isso em 2012. Em 2015, eu estava morando na Pavuna, eu vim visitar minha mãe aqui, não sei porque eu fui visitar minha mãe, vim, peguei uma van. Quando eu sentei na van, sentou eu e minha esposa, ela ficou na porta e eu fiquei no meio, perto da marcha aqui. Aí o rapaz estava dirigindo, ele fez assim, ó, olhou para mim. Pela quantidade de envergação que ele fez, não é para olhar o retrovisor, foi para olhar para mim. Daqui a pouco ele fez de novo, olhou para mim, eu olhei para ele. Você é o irmão Cláudio, não é? Eu sou. Por quê? Não, porque tu não sai da minha casa. Aí agora, ele já me desculpa. Eu olhei para ele, não, desculpa. Esse negócio aí. Aí o cara, não, é que tem um DVD lá em casa de estudo que você deu, e minha esposa vira e mexe, leva os irmãos lá para ficar estudando o livro, o DVD. Eu falei, meu Deus, seu DVD que eu fiz em 2010, em 2015, Deus ainda estava usando para abençoar pessoas. Então aqui ali a gente está gravando, depois a gente vai colocar, disponibilizar para os irmãos, e a gente vai tentar fazer isso com todos os estudos, dando a apostila e gravando, para os irmãos poderem passar para outros, estudar com o outro, rever o estudo, para massificar. A repetição é muito aprendizado. Então passa uma vez, passa duas vezes, passa com alguém, conversa com alguém, faz uma roda de debate em casa, já começa a escola dominical, com doutrina dentro de casa. A gente vai dar ferramenta para vocês, né? Continuarem aprendendo, mesmo com o culto encerrar, vocês terem material para poderem continuar estudando a palavra de Deus. Então, na noite de hoje, os textos que eu li foram esses, o estudo que eu quis passar para vocês é esse. Então, a partir, Deus permitindo, se o Senhor Jesus não contar, você vai ver, já pega, né, e vai pegar uns textos bíblicos, vai dar uma sacudida, e a gente vai ficar assim bem de cabelo em pé, que tem muita coisa que passou, e a gente vai rever, e a gente vai aprender, e a gente vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e vamos sair todos bem melhor do que entramos, né? Obreiros aprovados, obreiros e obreiras aprovadas diante de Deus, que manejam bem a espada do Espírito. Tem uma outra passagem na Bíblia também, né, se não me engano, Eclesiastes, no Provérbio, Salomão fala que um machado, quando ele perde o corte, o lenhador tem que empregar mais força para cortar a lenha. Então nós estamos aqui afiando a nossa espada do Espírito. Nós estamos afiando o machado da obra do Senhor, estamos aqui engrossando o escudo da fé pelo escudo da palavra, para sermos melhores para o nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus continua abençoando a igreja. Ainda tem um tempinho aqui. As irmãos pensam assim, irmão Paulo, tira. Mas esses estudos da onde? Dá uma olhada e passa para trás, né? Aí irmão Paulo não faz nada da cabeça dele, não. Esse negócio de ficar tirando da minha cabeça, não. Mas aqui são as fontes, né? Que a gente usa, são os instrumentos, as ferramentas que a gente usa para extrair conhecimento para a edificação da igreja. Não é nada que nós fica em casa olhando para o céu e digita lá, não fica luziar não. Não luziar para mexer com as coisas de Deus, não luziar não. Tá? Então esses livros aí já foram sacramentados, são instrumentos, são ferramentas para edificar a igreja, são ferramentas oficiais brasileiras,
são ferramentas reconhecidas no Brasil e fora do Brasil, e nacional e internacionalmente, tá, irmão? São ferramentas, né, usadas por homens e mulheres de Deus, né? E aí os irmãos perguntam assim: irmão Cláudio, os estudos do irmão Cláudio, como é que estão? Bom, eu cheguei a cursar faculdade de teologia, só que eu e minha esposa nós quebramos, e eu não consegui concluir. Então, amanhã depois, por Deus me der as condições, eu vou voltar. Mas eu fiz, né, alguns períodos de faculdade de teologia, e a gente já sabia, tudo que a gente está vendo aqui, a gente já sabia, né? 200 anos de professor de escola dominical, a gente já viu tudo. Ele só foi lá para pegar o diploma, né? Só para ter um diploma na parede, usar essas matérias a gente viu. E eu não consegui terminar, mas eu estudei, fiz ali o iniciozinho, né? Tive um bom tempo lá dentro, só não consegui concluir. E todo esse material, tá, irmão, é autorizado, esse material é oficializado, esse material não é invencionista, são documentos sérios, são fontes seguras. Tudo que eu passar para os irmãos, eu sempre vou procurar trazer um livro para provar, olha, irmão, isso eu estou tirando daqui. E meus materiais são todos da CPAD. A CPAD, ela costuma ter no seu cabeçalho, nas suas páginas dentro, escrito assim: aprovado pela Comissão de Doutrina e de Ética da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Passou para alguém que sabe mais do que eu, alguém que estudou mais do que eu, alguém que tem muito mais conhecimento que eu, leu e disse: pode ensinar que não é heresia. Então não vou trazer nada na minha cabeça aí. Eu vou lá, leio, olho, não, estou aprovado, está autorizado, aí sim eu vou, levo para a igreja e ensino. Não está autorizado, não está aprovado, eu não passo para os irmãos, tá? Amém? Bom, até aqui me deu o Senhor. Passamos para. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Queira falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Tem mais coisa para dar para vocês aqui. Tem mais coisa que eu quero deixar com vocês. Materialzinho para vocês saírem daqui comendo. Eu gosto de dar essas coisas aqui para os irmãos. Os irmãos ficam comendo no ônibus, em casa, passar para o irmão. De vez em quando você está no ponto, está no banco do hospital, tem um tripulado do teu lado, deita tripulado, reclamando. Bom, lê aqui, não tinha dúvida. Lê aqui, isso aqui. Então isso aqui vai ajudar você a evangelizar, a você conversar. Eu vou trazer, sempre vou trazer, eu gosto desse negocinho aqui, irmão, de dar para os irmãos, passar para os irmãos terem ferramentas de trabalho, de evangelismo, de aconselhamento, de defesa da fé, de confrontação, tá? Isso tudo aqui é para capacitar. Eu vim para capacitar os irmãos. Me dá uma pressão para os irmãos. Vem cá. Nós irmãos da terra dele mesmo, pode ter veneno, já mesmo. Eu já paguei um preço danado nessa vida, eu quero que vocês paguem também. Para de perder. Aqui, ó. Não tenha credência. Não, vírgula, né? Aí tá, tenha credência. Não tenha clemência. Não tem clemência. Lá logo. A Bíblia muda o sentido da palavra. Então a gente tem que ter mais cuidado, que eu estou mostrando para vocês que a gente, sem querer, a gente faz isso com a Bíblia. E eu vou mostrar para vocês. Eu fiz essa experiência, o pessoal quis me bater, né? Tomara que vocês não façam isso. Eu pedi para todo mundo ler o versículo, mandei todo mundo fechar a Bíblia, e aí eu fui receber o versículo. É isso que está escrito, todo mundo é. Eu falei: gente, tal. Todo mundo é. Irmão, abre a Bíblia de novo. Aí todo mundo: ih, não é isso não. Mas você não disseram que era. A mente está acostumada a ouvir tanto uma coisa, e quando a gente lê, não é isso não. Mas a gente está acostumado a falar. Agora é da segunda casa, agora é da segunda casa. Agora a gente vai ler, tá o quê? Agora desta última casa. Mas no calor da batalha, no calor da pregação, a gente fala: não, eu falo um monte de besteira que eu estou pegando também. De vez em quando ele fala: tu falou esquerda, para a esquerda, vai para a direita. Aí na outra pregação: não, na última pregação que eu tive aqui, eu falei isso, falei que era para a esquerda. Não, eu vou para a direita. E graças a Deus os pastores lá estão fazendo isso também. Os pastores também aprenderam comigo, né? Aí quando eles reveram a pregação deles, viram que escorregaram, então, no calor da pregação, vem à frente. Graças a Deus, estão aprendendo alguma coisa comigo, né? Tudo seminarista, tudo pastorzão velhão, mas aprenderam isso comigo. Fui da frente e falaram: não, eu falei que era para a esquerda, mas era para a direita. Eu falei para o Davi, mas foi Daniel. E a gente dá aquela acertada ali, dá aquela ajeitada, né? Ainda tem que ter um problema ali. Tem uma música, olha a música, irmão. Nos últimos dias, eu devo ter na minha biblioteca mais de 5.000 músicas. Muito mais de 5.000 músicas. E eu tenho música de vários jeitos, eu gosto, em casa, eu para tocar. E a mulher fica toda, eu tô lá
nunca lá quando tocando, fico aleluia, glória do meu Senhor, quero saber, daqui a pouco a irmã do outro lado começa também, a irmã lá do falando estranho, baixa, começa a levantar o clamor, e aí põe fogo no condomínio. Aí os irmãos começaram a escutar as músicas que eu estou escutando, começaram a tocar também. Aí ele fala assim: tá tocando aquela música que tu gosta. Aí, ô glória, é isso aí, vamos embora, vamos pro fogo. A vizinha do outro lado falou assim: irmão, eu quero essa música pedir. Mas a musiquinha que o irmão coloca aí, que fica toda animada, cara. Eu fico escutando o irmão, que vontade de botar meu som, estourar essa janela tudo. Mas tem música que tá atrapalhando, irmão, a nossa interpretação da Bíblia. Tem uma música que eu gosto de Correr de Fogo, né? Fala assim: fica quieta, Mical, deixa eu pular no mistério. Fica quieta, Mical, deixa eu pular no mistério. Não se levante contra a minha vida, senão tu vai ficar estéril. Não se levante contra a minha vida, senão tu vai ficar estéril. E conta toda aquela história, né? E todo mundo conta, já vi pregações, irmão. Mical não ficou estéril porque falou que Davi chamou ele de vadio porque ele estava dançando na frente da arca. Não. Mas é o que canta, o que ensino. Vem comigo para a história. Deus levanta Saul. Saul faz a lambança. O que Deus fala? Longe de mim a tua linhagem, teu sangue continuar no trono. Eu vou dar para outro. Mudou da tribo de Benjamim, que era de Saul, e passou para a tribo de Judá. Só que Saul deu Mical para casar com Davi. Então o sangue que estava indo ali. Benjamim, a tribo de Benjamim, fazia briga contra a casa de Davi porque eles queriam retomar o trono. Eles queriam trazer o trono de volta, queriam pegar o trono de volta para levar para a tribo de Benjamim. E Deus falou: não te deixarei varão e não sentará ninguém no trono. Ele matou os 7 filhos de Saul. Mefibosete era deficiente, caiu, né? Não podia subir. Mas podia, Mical podia gerar filhos e o Saul voltaria para o trono. Para Deus cumprir a sua palavra, Mical não podia ser mãe. Ô irmão, está na Bíblia. É o cara cantando isso. Olha, irmão, fica se metendo mesmo, tu vai ficar estranho igual Mical. É não dá fruto, não compra carro, não dá vida, não vai, não vai, fica se metendo na minha. Não nada a ver isso, tá na igreja. Ele fala isso. Cuidado, não se mexe na minha vida, não, você não fica igual Mical, fica estéreo. Então vocês tiraram isso. Mas tem gente pegando e ameaçando, amaldiçoando os outros. Cuidado, irmão, deixa eu pular no mistério, deixa eu não se mete na minha vida, não. Olha, tá ficar estéreo igual Mical. Tu faz o quê? Tá entendendo? Porque o menino cantou. E todo mundo foi. E tem pregação, e tem festividades, irmão mandando piada, um alfinetando o outro, se desrespeitando com base na letra do menino. Cuidado. Não se mete na minha vida, senão você vai ficar estéreo igual Mical. Olha, isso foi só um detalhe, imagina o que tem por aí, irmão. Ora pela minha vida, me guarda aí, me cobre com oração, me pega no joelho pela madrugada aí, para Deus dar graça, sabedoria aos irmãos, para aprender a palavra, e a gente vai trazer as ferramentas para estar ajudando os irmãos a estudar, ler e aprender, tirar o máximo de proveito possível da palavra. Irmão Anderson, presbítero Anderson, uma irmã aqui, só distribui isso aqui para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.